olá meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita satisfação que eu os cumprimento mais uma vez, abrindo a palavra de Deus para estudarmos através da lição. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, o teu carinho, o teu cuidado por nós, Senhor. Obrigado especialmente pela oportunidade de podermos abrir a tua palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, nos fortaleça, capacita-nos, é o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, momentos difíceis. Efésios capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo resume um salmo de Davi, que nós encontramos lá no capítulo 4, do verso 4 ao 6 do livro de Salmos, nas seguintes palavras: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que negócio mais interessante, né? Olha o que o salmista estava dizendo, que Paulo aqui estava sintetizando para nós. Irai-vos e não pequeis, consultai o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, ó Senhor, a luz do teu rosto. Interessante, né? E na realidade, realmente, que tanto o salmista disse, quanto o que Paulo disse, que o Espírito Santo disse para todos nós, como disse para os dois, é que de cabeça quente ninguém chega a lugar nenhum. Com certeza absoluta, são as piores decisões que a humanidade já pôde ter tomado na vida, foi nesses momentos, de cabeça quente. Só escolha errada. Cabeça quente não raciocina corretamente, muito menos com o devido equilíbrio. E com certeza é um caminho curto para a perda da razão através dessa fermentação de emoções desequilibradas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, conflito. Inspirados em Mateus capítulo 7, verso 5, nós podemos tirar 3 pontos básicos para a lição bíblica para nós neste momento. Esse texto aqui de Mateus está na realidade Cristo condenando um princípio básico que atiça conflitos em qualquer relação. Tira a trave que está no teu olho e para de ficar olhando e falando do goleiro que está no olho dos outros. Em poucas e boas é isso que ele está dizendo. Porque a trave é muito maior do que o goleiro. E no entanto as pessoas querem ficar mostrando goleiro no olho dos outros, mostrando cisco no olho dos outros, enquanto que tem um bando de camelo no olho. Em outra ocasião ela disse, para os líderes da igreja inclusive: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. O que adianta? É exatamente a mesma coisa. E não tem coisa pior, né? Principalmente se o portador do goleiro ou do mosquito sabe, tenha certeza que você é o portador do bando de camelo. Ou é o dono da trave que tem nos 2 olhos. Ah, é conflito certo com data marcada. A qualquer momento a casa cai. Pode ter certeza. E não vai ficar barato. Por outro lado, no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 11, tem um antídoto, que é o segundo ponto levantado aqui nessa questão. Esse antídoto que consegue resolver essa parada. Olha o que diz lá. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Irmãos, como isso é verdade? Se você faz com que a ofensa entre num ouvido e sai no outro, irmãos,
Isso é como jogar água fria em cima de uma fogueira. Principalmente se o volume d'água for maior do que a fogueira. Apaga com a rapidez sem igual. Chega a fritar. E é vitória certa sobre a ira, que é uma fogueira incontrolável. O terceiro ponto, resultantes dessas duas reflexões, desses dois textos que acabamos de avaliar, eu diria o seguinte: por trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de muitos sermões. Digo isso há anos, descobri isso há anos, e isto realmente nos proporciona um verdadeiro crescimento, porque passamos a conviver melhor com o mundo ao nosso redor, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Um dito popular que diz que boca fechada não entra mosca, ou que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Irmãos, falar na hora certa, no momento certo, o silêncio às vezes, em muitas ocasiões, será um grito de guerra, onde o amor sempre ganhará, sempre será vitorioso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Porque imagine que durante os momentos que você está percebendo que alguém está com a cabeça quente, se debatendo contigo, nesse momento, o mais importante de tudo, a prioridade de tudo, não é ter razão, é ser feliz. Se você se cala, mesmo estando certo, aquela pessoa que está com a cabeça quente, por mais que fale, faça qualquer coisa, ele vai sentir muita vergonha quando perceber o nível de educação e de testemunho que você apresentou. E quando a poeira baixar, com certeza, de uma maneira ou de outra, ele vai se desculpar contigo. Nem todo mundo sabe pedir desculpa diretamente, mas sabe chegar e se entregar de outras formas, expressando que estava errado naquele momento. É uma forma, às vezes, estranha de pedir desculpa, mas tem gente que é assim mesmo. Não tem maturidade suficiente para isso. Pedir perdão exige muita maturidade na vida de qualquer mortal. Só um ser humano maduro, de fato, tem essa grandeza, tem essa nobreza de saber pedir perdão, de reconhecer quando está errado e pedir perdão. Mas de sobremaneira, mais ainda, é se você souber se calar no momento certo, justamente lembrando de que o mais importante é ser feliz e não ter razão. Porque às vezes você vai querer defender a razão e por causa de coisa à toa, você vai ver o mundo que vai cair em cima de você e de quem está discutindo com você. Isso não importa se é no trânsito, se é em casa ou em qualquer lugar. O importante é ser feliz. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que a nossa felicidade vai contagiar o mundo ao nosso redor. E isso também é evangelismo. Isso também é maturidade cristã. Faz parte do crescimento de todo aquele que se diz filhos e filhas de Deus. Terceiro tema, alguns princípios para o casamento. Inspirados aqui no texto de Efésios, capítulo 1, verso 7, que nos expressa que a redenção que traz o perdão dos pecados e a restauração dos relacionamentos com Deus e com os outros. Perdão. Uma palavra tão pequenininha e tão essencial no comportamento humano. Irmãos, quando a gente fala desse perdão, nós temos que entender ele em duas situações. Não só no matrimônio, na vida conjugal, mas no matrimônio de Cristo com a igreja ou da igreja com Cristo. Aprender a perdoar, ter isso como foco na missão desse relacionamento é fundamental. Muitas pessoas, infelizmente, se contaminam de tal forma
com o extremismo, com o fanatismo ou com o fundamentalismo, que chegam a ter prazer em desmoronar a vida dos outros. A estrutura moral, a estrutura espiritual, que sem perceber, tendo consciência ou não, eles acabam estando trabalhando para as trevas mais do que para a luz. É verdade que tem situações que vai ter o seu ponto de ajuste, de acerto, vai ter o preço a ser pago, como tudo na vida tem preço. Mas uma coisa é as coisas correrem no seu curso natural, e outra coisa é alguém ter prazer nesse tipo de situação, porque não aprendeu a perdoar, porque perdeu de vista esse foco da igreja, que é batizar e também perdoar, ou perdoar e batizar. E não ter essa mentalidade envenenada com excluir, com disciplinar, com maltratar ou deixar de lado. Tem gente que tem o coração tão mau a respeito disso, e uns é por maldade, outros é por ignorância, ou é por fanatismo, porque essa doença tem cura. Mas durante o período que está vivendo essa doença é muito triste, porque tem indivíduo que consegue até seguir os outros para ver o que está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está fazendo coisa errada, como é que está fazendo, para poder prejudicar as pessoas. Eu já assisti tanta coisa, conheço tanta experiência desse sentido, irmãos, de pessoas que fizeram isso e eles perderam de vista naquele momento, com certeza absoluta, estava ignorando completamente, vivendo uma completa ignorância espiritual, achando que estava evoluído. Ao fazer esse tipo de coisa, que eles perderam o chão, de que perderam a razão ou a noção de que, como pecadores, todos nós, diante de Deus, não passamos de trapos de imundícia, que nós não temos mérito próprio para nada. Obra nenhuma que nós possamos fazer como indivíduos vai gerar qualquer mérito salvístico diante de Deus e diante dos homens. É a pura graça de Deus, é que perdoa esse coração inclinado que nós temos, destronado pelo pecado, e que nos mantém ativos numa vida de mortal e pecador que nós somos. Isso é muito grave, irmãos. Lembrar que o amor, palavras brandas, o conselho da palavra, orar junto, é muito mais sensato do que ficar promovendo esse tipo de situação que é tão comum na vida de muitos que se dizem cristãos. Isso tanto acontece na relação igreja com Cristo, quanto na vida conjugal de um modo geral. As pessoas, na maioria, quando chegam a se divorciarem, os casais, eles já estão divorciados, quem sabe, há anos, dentro dos seus corações, por causa do pleno exercício, quem sabe, da maldade no coração ou da ignorância absoluta com relação à verdadeira razão, o verdadeiro sentido do amor e da relação mútua que deve haver entre a igreja e Cristo e entre um cônjuge e outro. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso é fundamental compreender na nossa jornada cristã. Eu digo isso, meus irmãos, porque na jornada cristã, o perdão é um fato indispensável em qualquer relacionamento, irmãos, entre nós mortais, porque em tais, independentemente do tamanho de nossa culpa, nós somos perdoados por Deus. Não podemos esquecer disso. E isso é refletir em nossa própria redenção. É muito sério. Como que queremos ou desejamos o amor de Deus e o perdão de Deus, sendo que nós não buscamos por onde agirmos à imagem e semelhança de Deus, também perdoando semelhantemente, ou promovendo o inverso. Isso é muito grave, irmãos. Faz parte da nossa salvação essa reflexão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Quarto tema, a função da ira no conflito. Estranho, né?
o título desse tema, mais profundo. Vamos observar aqui, nos dois textos bíblicos indicados para a investigação e reflexão desse tema, que orientação sagrada que nós temos para o nosso crescimento. O primeiro texto, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, que diz que ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Observe o verso 27. Não, para que não deis lugar ao diabo. Porque se a gente promover a ira, nós vamos perder o controle. E o príncipe das trevas, ou as potestades da maldade, vai assumir o controle. E aí? Porque o segundo texto, que é Eclesiastes capítulo 7, verso 9, diz que a ira abriga-se no coração dos tolos. Só um tolo consegue abrigar a ira. Vamos lá, tirar 2 pontos de reflexão sobre isso. Porque nós temos 2 tipos de ira. O primeiro, ira dos homens, que essa é a que abriga no coração, com certeza, de todo tolo. E o segundo tipo de ira é a ira divina. A ira divina, presta atenção, esse atributo na mão do homem é perda total de controle. É certeza absoluta de fracasso. Mas nas mãos de Deus, irmãos, é solução. Só Ele tem como domar e administrar esse tipo de sentimento. Em nossas mãos mortais, esse sentimento, ira, é indomável e nos leva à precipitação e ao desequilíbrio completo de nossa razão e principalmente de nossas ações. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Reflitam sobre isso, porque é muito sério. Se irar, facilmente perderá a razão. O risco é alto, não vale a pena. Por isso que devemos entregar nas mãos de Deus toda e qualquer natureza do gênero, porque Ele disse, deixai lugar para mim com a vingança, que eu recompensarei. Deixa a vingança comigo. Porque a ira na mão dele tem o controle, porque tem solução. A ira de Deus nunca vai trazer problema. Nunca vai trazer questionamento e nem baderna. Ela só traz solução. E é instantâneo. Pode ter certeza. Resolve mesmo. Pense nisso. É muito sério. Quinto tema. Conflito, abuso, poder e controle. 4 palavrinhas, né? Triviais do nosso cotidiano. Mas uma palavrinha, só uma, mata as 4. Amor. O verdadeiro amor. Para resistir e vencer essa grande batalha entre o bem e o mal. O verdadeiro amor. Desarma essas 4 palavras completamente. Se observarmos em 1 João, no capítulo 4, versos 7 e 8, o verso 8 especialmente, diz claramente, expressa abertamente, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Observe, irmãos, que coisa mais séria. Como o amor, de fato, é a única maneira de sermos vitoriosos quando batemos de frente com essas 4 palavras. O conflito, o abuso, o poder e o controle. Que é o que o mundo vive 24 horas embaraçado para se sobrepor sobre as pessoas. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, irmãos. Nós somos peregrinos. E a oração do próprio Filho de Deus em meu favor e seu favor é exatamente essa. Para que Deus não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. E o amor é a palavra-chave nessa questão toda. O outro conselho também dado aqui dentro desse tema está em Colossenses 3,19, que é a questão de não tratar o cônjuge com aspereza.
trocando em poucas e boas, em miudinhos, é não ser grosso com ninguém. Isso não é só com o cônjuge, não, com qualquer pessoa. Tratar com grossura as pessoas, com aspereza, fere muito, arranha a obra de Deus, a pregação do Evangelho, a missão do ID. Ela tanto arranha na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, na vida profissional. Ser educado, ser elegante, ser gentil é fundamental para a conquista do plano de Deus de salvar almas, de levar almas aos pés de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que Deus realmente possa abençoar o nosso coração com sabedoria necessária para que todos que vivam e convivam ao nosso redor sejam influenciados por ações do verdadeiro amor e não por arranhões de quem não aprendeu a amar e muito menos entender o verdadeiro amor. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Sexto tema: perdão e paz. De cara, irmãos, a única maneira de vivermos de fato em paz é sabendo perdoar. Se tivermos essa habilidade de sabermos perdoar, com muito mais facilidade alcançaremos o padrão de também sermos perdoados. Isso se tratando entre nós mortais. Imagine com relação a Deus, que tem a garantia absoluta do perdão em qualquer situação. Aonde o homem não consegue perdoar, o ser humano não consegue, o mortal não consegue, Deus é absolutamente certo disso. Ele dá de graça o perdão. Aliás, o propósito do Calvário, maior propósito, foi esse: mostrar o amor de Deus em perdoar aqueles que caíram, aqueles que pecaram. E pagou um preço altíssimo para o resgate dos que têm esse tipo de consciência e que aceitam e desejam o perdão de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O texto bíblico que nós temos aqui para refletirmos esse tema é Mateus capítulo 7, verso 12, que simplesmente orienta que aquilo que a gente quer que os outros nos façam, que nós devemos fazer por eles. Realmente, o ser humano às vezes quer muito, quer que tudo os outros façam por ele, mas não quer fazer nada por ninguém. Não tem 1 milímetro de cota de sacrifício, não tem disposição alguma de servir e adora ser servido. E olha, irmãos, viver nesse mundo nosso precisa de fato aprender que a verdadeira fé exige renúncia. Fé sem renúncia é um desastre na existência de qualquer geração. É uma marca muito triste na conduta de qualquer época, de qualquer indivíduo que se considere filho ou filha de Deus. Quando falamos da palavra fé, já lembramos de imediato renúncia. E não há renúncia maior do que perdoar. Saber perdoar é um ato nobre e expressivo de renúncia. Renunciar o próprio eu. E dar nova oportunidade para quem nos atingiu de se recuperar e voltar a andar na trilha que nos leva ao céu novamente. Se queremos isso diante de Deus, alcançar esse perdão diário no nosso comportamento, devemos lembrar disso, jamais esquecer que também temos que perdoar. Porque através de mim, muitas vezes, é que alguém vai conseguir o perdão que vem do Senhor de maneira mais íntegra, de maneira mais potente, porque aquilo o levantará de maneira absoluta e segura para ele continuar a jornada. Do que se eu não perdoar, mesmo ele tendo certeza que Deus o perdoou, mas ele vai caminhar com uma frustração que não conseguiu o meu perdão. E eu sou instrumento nas mãos de Deus ou não sou? Você é ou não é? Reflita então sobre isso. É muito sério. Sabe por quê? Porque o perdão, em qualquer situação da vida,
O perdão é fundamental, é essencial e indispensável no verdadeiro crescimento espiritual e vital de todo aquele que se diz filho e filha de Deus. Julgar e condenar é muito cômodo, irmão, mas perdoar e promover nova oportunidade para o mundo ao nosso redor, das pessoas que, quem sabe, nos atinge, isso é muito dureza. Eis aí a grande questão dos salvos, hein? Ou, pelo menos, de quem se diz salvo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O perdão, de fato, é companheiro inseparável da paz. E a paz que o diga. Sétimo tema, a semente do amor é eterna. Se observarmos no Lar Adventista, página 314 a 315, o irmão White apresenta aqui que a falta de harmonia ou desacordo do casal na educação dos filhos abre o terreno para o mal plantar suas sementes e amanhã frutos desastrosos serão colhidos. Nessa mesma obra, na página 195 e 196, ela escreveu o seguinte: o lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acalentadas cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração que compõe a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário, morrerá. Todo bom princípio deve ser cultivado se quisermos que ele floresça no coração. O que Satanás planta no coração, ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça, devem ser desarraigados. Se for permitido que essas más qualidades permaneçam no coração, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e pervertem o caráter. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Santo Deus, que a semente do teu verdadeiro amor, o amor ágape, possa florescer em nossas vidas, em nossas escolhas, em nossa conduta, e em espírito e em verdade te adorarmos na beleza da tua santidade, Senhor, e te servirmos da mesma forma diante de ti e diante do mundo que nos cerca. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja bendito seu sangue.